Estamos aqui, o último bloco, Fenômeno UFO de hoje, né? Entrevista com meu amigo Edson Boaventura, que já que esse é o nosso pedido aqui, ele vai estar também presente no próximo programa, né? Infelizmente nós não podemos fazer 20 programas seguidos, que era o mínimo que daria para a gente falar de tanto assunto assim. Mas ele vai estar na semana que vem conosco novamente, dando uma segunda entrevista. Edson, você falou não em criticar os militares, vou usar o termo que você usou, mas criticar normas e procedimentos. Você disse que isso não é mudado, né, há muito, muito tempo, desde que foi criado. Vem a pergunta, será que não haveria intervenção externa para que essas normas e procedimentos não fossem mudados? Eu vou te dizer da pergunta por quê. Conversando com o ufólogo italiano, o Pinotti, né, ele contou casos dele, né, na sua pesquisa ufológica na Europa, e ele falou que várias vezes, né, ele teve que simplesmente encerrar a pesquisa porque as portas se fechavam. Né? Ele falou que aconteceu um caso muito interessante na Alemanha, estava envolvendo pessoal militar alemão. Né? Ele falou muito importante porque são pessoas ligadas à OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Indo saber o porquê dessa dificuldade, ele descobriu que o governo norte-americano interferia abertamente. Ele chegava para o governo alemão e dizia o seguinte, olha, nós não gostaríamos que isso vazasse, então ordene aos seus militares para que cessem qualquer entrevista, qualquer contato com esse ufólogo italiano. E realmente acontecia isso. Né? Acabava-se, fechavam-se todas as portas e o Pinotti era obrigado a encerrar. Ô Edson, será que não seria possível, por parte de pressão do governo americano sobre o governo brasileiro, para que essas normas não se alterassem? Então, como existe esse acordo de sigilo, eu acredito que até por um próprio comodismo ou por questões estratégicas militares, esses normativos eles não são mudados, não são alterados. Inclusive, eu tenho aqui o regulamento de salvaguarda para assuntos sigilosos, de 77, onde está tudo escrito aqui, o porquê e qual a classificação que deve ser usada. Inclusive, OVNI está contemplado aqui, no assunto ultra secreto. E o interessante é que o governo norte-americano realmente, na documentação que já foi liberada pelo governo norte-americano sobre OVNIs, você encontra ali vários relatórios em inglês de casos brasileiros, não só brasileiros, da América Latina e de vários outros países também. Então, o governo americano, ele tem um máximo interesse de colocar a mão em cima de naves acidentadas, em cima desse material que para eles, através de um processo, por exemplo, de engenharia reversa, poderia fazer aí discos voadores terrestres para usar com outros fins. Tanto é que existem ufólogos norte-americanos que já dão entrevista abertamente, falando que a tecnologia, por exemplo, stealth, que foi usada na Guerra do Golfo, ela foi extraída através de naves que se acidentaram. Então, estiveram trabalhando engenheiros ali que construíram o avião invisível, né, aquele objeto triangular preto, que não é detectável em radar. E nós sabemos aí que muito da tecnologia que nós temos hoje, celular, uma série de coisas, advém desses acidentes e dessa tecnologia que, através do processo de engenharia reversa, tem vindo à tona aí e tem dado alguns benefícios para a humanidade terrestre. Vou te dizer um detalhe curioso, saiu numa revista de aeronáutica, a respeito justamente do B-2, né? Esse avião triangular que você fala, na realidade é um bombardeiro. É curioso, quando ele vai se apresentar em alguma amostra aeronáutica, qualquer parte do mundo, ele pousa, ele vai até uma área de estacionamento, automaticamente se faz um cordão de isolamento em volta da aeronave, então ficam sentinelas armados à volta para que ninguém, né, possa adentrar e tocar o avião. Né? Muitos dizem que estariam ligados a certos materiais que são usados na aeronave. Agora, um detalhe curioso que saiu a boca pequena, Edson, dizem que inclusive o B-2 teria um sistema rudimentar de antigravitação, que ele poderia continuar voando sem o uso das suas turbinas. Se isso é verdade ou não, se é um boato, ou se é apenas talvez uma bravata, né, dos militares americanos, a gente não sabe. Mas isso sai numa revista aeronáutica, né, dizendo que essas aeronaves possuem um sistema rudimentar de antigravitação. Agora,
Edson, você está falando em tecnologia, uma série de coisas, nós estamos falando da presença do governo americano. Nós sabemos também que existem escritórios da CIA no Brasil. E não é um escritório, são vários. Na Revolução de 64, que você não tinha nascido ainda, eu já estava aqui há algum tempo nesse planeta, os militares e agentes da CIA andavam abertamente aqui no nosso meio, naquela época. Dizem as más línguas também, quando do acidente do caso Varginha, agentes da CIA, da NSA, militares americanos andaram à vontade lá em Varginha, inclusive a hospedagem dos hotéis ali, né, faltou vaga, era gente demais, né, turista demais para hotel de menos. Interessante que eram turistas americanos. Sim. Né? Não só a Varginha, mas se a gente for um pouquinho mais para trás, na época que teve a Operação Prato, né, que foi o fenômeno chupa-chupa lá no Sim. Pará, no Maranhão, quando o fenômeno migrou para a região amazônica, começou a atacar ali em Paritins, Boa Vista do Ramos, aquela região, mesmo Manaus, alguns bairros de Manaus, o que aconteceu? Existem documentos que estão vindo à tona agora, de 1982, ou seja, alguns anos depois, e que falam abertamente em nome de militares americanos. Rapidamente, o Edson, né? Essas decisões são do governo norte-americano ou das agências de inteligência norte-americanas, essa política de sigilo, essa investigação a nível mundial, inclusive muitas vezes ferindo, né, direitos e liberdade de muitos países? Assim, eu creio que passa por várias coisas, né? Não só agências de informação, mas tem algumas pessoas infiltradas dentro da área militar, do governo, ou seja, é o tal do governo invisível, né, que dita algumas normas, e aí, infelizmente, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento acabam sendo afetados por esses normativos aí, e infelizmente a ufologia, né, o fenômeno dos discos voadores, fica encoberto para a população de uma forma geral. Edson, muito obrigado por essa primeira entrevista. Semana que vem continuamos o papo, que eu acho que está muito interessante. Vamos infiltrar um pouquinho mais nessa área, né, que é tão apaixonante, que é a área militar e a ufologia. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, né? E os telespectadores esperem o próximo programa, que nós traremos aí coisas bem interessantes. Com certeza. Gente, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Semana que vem, com o seu, o meu, o nosso Fenômeno UFO. Beijo no coração e até lá.